habilidade, deixa fazendo a replicação durante a semana inteira, né? Amplia a banda de acordo com o recurso, porque o cliente vai ter que fazer isso, afinal de contas ele quer todos os dados em uma semana, amplia a banda, deixa os dados serem sincronizados mesmo no momento que o cara não está transacionando, porque ele vai continuar utilizando o servidor original, mas o secundário vai ficar recebendo dados o tempo inteiro. Ok? Quando chegar no próximo sábado, a gente faz o plano de corte. E aí é só avaliar se já dá para cortar esses dados, se já estão no plano B. Se eles já estão no servidor B, legal, para tudo, transfere o apontamento da aplicação para o servidor de destino, faz o corte e ele sai andando. Ah, Rodrigo, quanto tempo demora o corte para o servidor de destino? Depende. Talvez alguns minutos, talvez menos que minutos. Tudo vai da equipe que fizer o script correto para autenticação e ajuste. Eu costumo fazer com scripts, porque daí eu deixo tudo prontinho durante a semana, chegou na hora da play e faz o teste de virada. Porque tem isso, pode ser que depois da virada ainda tenha problema e tenha que voltar. Mas estas são soluções de menor downtime. São soluções que vão demandar menos tempo de parada do nosso cliente. Agora, nós também temos a situação de maior downtime, que é uma situação mais barata, mais simples, e é para aquele cliente que vai dizer o seguinte: não, eu tenho meu servidor aqui, é o servidor que eu comprei em 2020, comprei agora um novo 0 para 2023, preciso migrar os dados, depois vou usar esse que eu tinha antigo aqui para outro fim, que não seja banco de dados, vou usar ele para servidor de arquivos, que demanda menos processamento. Legal. Quanto tempo tu pode ficar fora? Ah, eu tenho todo domingo de noite para ficar fora. Legal. Quanto tem teu banco? Ah, uns 4 tera. Perfeito, nós podemos fazer com menor downtime. Menos custo, menos trabalho, mais certeza que não vai ter problema na hora da virada. O que acontece com o menor downtime? Nós temos duas formas no SQL de fazer isso. Não só no SQL, né, mas no Postgres ou no MySQL não seriam diferentes. Primeiro, nós vamos desatachar o banco e atachar ele de novo no outro servidor, né? Desatacha os arquivos para parar o serviço do SQL, copiou o arquivo, joga no outro servidor, sobe ele e ele sai funcionando. Não é um passe de mágica, porque ainda tem segurança para configurar e tudo mais, mas é mais simples. Ou backup restore, né? Faz o backupzinho no servidor 1, restaura no servidor 2, ajusta as permissões, configurações e tudo mais e está pronto. Então, esses são de menor downtime, de maior downtime, porque eu vou pedir para o cliente o seguinte: bom, para eu restaurar o teu banco de dados, dando uma olhadinha aqui, eu sei que eu vou precisar de 4 horas offline. Então, por 4 horas, o cidadão não pode utilizar o serviço, o aplicativo, né, sem acesso ao banco de dados. Ok? Entendendo essas duas partes, né, a proposta que a gente vai mostrar aqui para vocês é como fazer uma migração com maior downtime, utilizando apenas o PowerShell. E aí, obviamente que eu tenho certeza que alguém aqui já me ouviu falando de PowerShell, e até uma das coisas que eu falei, que eu não vou mais falar de PowerShell na vida, por enquanto. Eu duvido também, porque eu cansei de falar de PowerShell. Mas assim, qual é a minha ligação com PowerShell? Tá? Eu venho de um mundo em que eu programava COBOL, aí eu entrei no mundo Unix. Depois, quando eu entrei no mundo Microsoft, eu perdi o contato com o Shell, porque Microsoft só tinha o prompt de comando do Windows. Então, quando apareceu o PowerShell, alegrou meu coração, né? Veio aquela bondade de novo, porque eu não tenho aptidão para clicar em tela gráfica. Eu gosto de escrever código. E o que acontece? Por que vocês utilizariam
uma linha de comando se você tem uma telinha que pode clicar as coisas. É porque linha de comando não perde a referência. Sempre vai ser a mesma. Tá? O Walter, que é desenvolvedor, ele fez uma telinha bonita e botou um checkbox. Clique aqui e dá um turbo no sistema. Na outra vez que ele fez a segunda versão lá do sistema dele, ele disse, nossa, esse checkbox está feio. Vou tirar dessa tela e vou colocar em outra. Fez uma tela só para isso. Aí o Rodrigo, que estava acostumado todo dia ir lá e clicar naquele checkbox, não encontra mais o checkbox. É pouco, né? Mas imagina isso dentro da administração de um monte de servidores, o quanto é dolorido ter que procurar coisas em tela gráfica, né? Ainda mais eu que tenho um problema muito grande de organização, então eu prefiro decorar a linha de comando, parâmetro e automatizar tudo, porque eu sou preguiçoso, do que ficar procurando as coisas dentro de tela gráfica. Então, por isso que eu falei por tanto tempo de PowerShell, e porque eu venho usando o PowerShell desde que ele foi lançado, ou ainda antes, eu comecei na época do teste dele. Então, assim, o PowerShell é uma linguagem Shell. Hoje em dia ela tem a versão Core, que utiliza o .NET Core. É open source, vocês podem entrar lá no GitHub, pesquisar, baixar, fazer a versão de vocês. Tá? Funciona em Linux, em macOS, em Windows. Vocês podem utilizar em produtos de menor processamento, né, como produtos embarcados também. E com ele, imagina assim, o PowerShell ele é totalmente feito para trabalhar com o .NET Framework. O PowerShell Core com o .NET Framework Core. Ok? Bom, se ele é todo programado para trabalhar com o .NET Framework Core, vocês podem utilizar ele para criar pequenos módulos e importar, porque ele é programado, é uma programação orientada a objetos. Então, primeiro, eu posso ir lá no C#, escrever um código, sei lá, o código que faz o deploy do meu ERP. Eu vou lá, escrevo esse código em C#, compilo, jogo para dentro do PowerShell e meu PowerShell vai utilizar isso. Então, o módulo de segurança do sistema de vocês, quem é desenvolvedor, tá? Para fazer deploy de, sei lá, do meu ERP. Desenvolvi um ERPzinho em casa, bem chumbrega, um tal de SAP, pronto, tá? O que eu faço? Eu faço uma DLLzinha que tenha fator de autenticação e faço um monte de script aberto que todo mundo pode utilizar para fazer o deploy. É fácil? Não, tem que programar. Não é de graça, mas facilita na hora de trabalhar em escala. E aí, nesses módulos, né, uma equipe de comunidade começou a desenvolver um cara chamado DBA Tools, que é um grupo de comandos e módulos para trabalhar com tratamento de banco de dados. Então, dentro desse módulo DBA Tools, vocês vão encontrar Restore DBA Database, faz o restore de banco. Backup DBA Database, faz backup de banco. E com o passar do tempo, vocês vão aprendendo a utilizar esses comandos, esses commandlets do PowerShell, e vocês vão perder a noção de como é que se usa isso com os comandos TSQL, porque é muito mais fácil. Bom, o que acontece? O DBA Tools ele começou com o desenvolvimento de um comando chamado Start SQL Migration, que era só para fazer um módulo público que fizesse migração de um servidor para outro do SQL Server. Agora ele conta com mais de 500 comandos, e esses comandos são divididos em 50 categorias. E aí a gente tem desenvolvimento, migração, administração, alta disponibilidade. Por exemplo, Rodrigo, eu preciso administrar um log shipping. Sei lá, às vezes fica um pedaço do log travado e eu não consigo ir para frente. Tem um módulo que tem um comando que pode te ajudar com isso. Era só isso? Tá. Então nós temos duas demos, tá? Uma
vai ser uma migração em partes. E aqui tem um exemplo dos commandlets que nós vamos utilizar. Cada um deles, veja que a sintaxe é muito fácil. Para quem não conhece PowerShell, começa sempre com um verbo e um substantivo. Então, tudo que vocês quiserem no PowerShell começa com, por exemplo, copy DBA database. Sempre vai ser assim. Então, excluir vai ser delete traço DBA database. Sempre vai ser assim. Tá? E a segunda demo, que vai ser o Start Migration, que é uma live migration direta, sem ser em partes. Que daí faz a mesma coisa, só que tudo junto. Vou deixar com o Thiago. Alô? Oi, pessoal. Acho que põe tá no mudo. Você não está no mudo? Ah, tá. A Ezê está dando microfone. Então, pessoal, depois de tudo que o Rodrigo explicou, vamos para a demo. Então, na demo, para explicar para vocês a parte de migração, o que a gente fez? A gente criou uma VM na nuvem com duas instâncias com os mesmos configurações. Uma é a origem, que é a primeira que vocês estão vendo em cima, e embaixo é destino. Qual é a ideia? A gente pegar tudo que tem na origem e migrar para o destino. Bem simples, tá? E isso vai de encontro àquilo que o Rodrigo falou. Essa migração, obrigatoriamente, tu vai ter um downtime maior. Por quê? Porque tu vai ter que parar tuas aplicações para a gente poder copiar o que tem na origem para o destino, tá? Nesse caso aqui. Mas adiante a gente pode até fazer uma outra explicando os outros métodos, mas o foco dessa demo é isso, tá? Aqui, para mostrar para vocês, a gente tem dois bancos de dados. Eu já aumento o zoom, tá, pessoal? Eu sei que vocês não estão enxergando nada. Nós temos um usuário, que é o ADM User, ali o terceiro usuário que a gente vai migrar. Valeu, obrigado. Nós temos um linked server também que a gente vai migrar. Tá? Temos um job, que é esse JB Backup Full. Tá? E basicamente tem um alerta também e um operador. Esses são os objetos que a gente vai migrar nessa demo. Tá? Aqui eu tenho a demo 1, então. Né? Aqui eu deixei alguns comandos. Todo mundo está enxergando bem aí atrás? Beleza. Aqui eu deixei alguns comandos prontos, até porque depois posso disponibilizar isso no GitHub e vocês vão ter tudo pronto, tá? Como instalar o módulo, como importar ele para depois poder utilizar esse módulo, tá? Aqui eu deixei prontas as variáveis da origem e destino, para onde vai ser copiado, e esse fbackup é onde vai ser feito o backup da demo. Então, eu vou só carregar as variáveis aqui, carrego as variáveis, e agora vem os comandos. O que eu estou fazendo aqui? É aquilo que o Rodrigo falou dos comandos. Copy DBA database. Eu vou copiar um banco de dados de um lugar para outro. Quais são os parâmetros? O parâmetro source é o endereço de origem da onde ele vai fazer o backup. Tá? Destino, para onde ele vai fazer o restore. E aqui é o tipo de migração que eu vou fazer. Aqui eu estou dizendo que é para ele fazer um backup e restore dos bancos. Tá? Eu estou dizendo para ele fazer de todos os bancos. Tem um outro parâmetro que tu pode separar por vírgula qual o nome dos bancos que tu quer fazer, bem tranquilo. Ou tu pode usar o comando exclude database e aí tu diz qual é o banco que tu não quer migrar. Tá? Aqui eu estou dizendo para ele aonde ele vai gravar, que é aquele fbackup que está setado aqui em cima. Então, vamos ver se vai funcionar. Vocês viram, só para que aqui na instância, destino não tem nenhum banco de dados, né?
Não tem nada ali. Só para mostrar para vocês. Não quer pegar uma cadeira? Vamos lá. Então, ó, executei, ele deu uma barrinha de progresso aqui embaixo, e aí ele me retorna dizendo que os 2 bancos que eu tinha lá foram migrados com sucesso. Então, se eu vier aqui no destino agora, vocês vão ver que os bancos estão aí. Né? Dos usuários ainda não migrou. Tá? Aqui eu copiei só o banco, só o database, tá? Ah, mas e como é que ele fez? Bem simples. Ele fez o backup lá no fbackups, né? Podem ver que aqui tem o backup dos 2 bancos. Tá? Por padrão, esse comando por padrão, ele separa o backup em 3 arquivos, mas tem parâmetros para colocar um arquivo só, a quantidade de arquivos que quiser. E aí ele fez o backup para cá, e pegou o backup de lá e restaurou na outra instância. Migramos um banco. Agora vamos ver o restante das migrações que a gente tem que fazer. Que nem o Rodrigo comentou. Migrar o banco não depende só do banco. Tem usuário, tem várias outras coisas, tá? Aqui eu tenho um exemplo pronto para fazer o attach e detach do banco. Tá? Então vamos lá. Eu deixei aqui um script para reinicializar o ambiente. Então eu vou remover do destino os bancos e migrar de novo. Será que não? Pronto. Bancos removidos. Tá? E agora eu vou fazer com attach e detach para vocês verem. E percebam que mudou só um parâmetro, o resto do comando é exatamente igual. No de cima é backup restore e aqui é attach e detach. Se eu vier aqui agora, nós temos os bancos de dados migrados com attach e detach. Pessoal, para quem não conhece o attach e detach, é interessante saber que ele desconecta o arquivo do SQL Server, vai lá, conecta, tá? E nesse caso aqui ele reconecta na origem. Vocês podem ver que tem ali o último parâmetro, esse reattach é exatamente isso, tá? Ele tirou da origem, desatachou, atachou os arquivos na destino e reatachou uma cópia na origem, para não perder o que estava lá, tá? Porque senão ele desatacharia de lá e iria assumir da origem os bancos. E nós temos o login, por exemplo, né? O copy DBA login, que ele vai fazer a mesma coisa que o copy database. Ele vai pegar o login da origem e copiar para o destino. Aí aqui eu tenho os 2 comandos, né? Um mais simples e um com mais parâmetros. Origem e destino, tudo igual. A diferença é que aqui ele não vai passar pelos logins de sistema e vai matar as conexões ativas daqueles usuários que ele migrar. Vamos lá. F8. Ó, e ele sempre vai dar um resultado aqui, ó. Ele migrou o ADM user, que é aquele usuário que eu mostrei para vocês, e o restante ele pulou por questão de sistema. Ah, mas e se eu tenho um usuário que já existe? Ele não vai migrar. Ele vai dizer que ele vai dar um skip também, dizendo que já existe. Tá? Copy DBA login. E aqui, pessoal, mais para baixo, nós temos o copy agent job, que é para copiar um job. Tá? Nós temos o DBA agent schedule. Eu não vou executar todos porque não vai dar tempo, tá? Tem a outra demo ainda para mostrar para vocês. Para copiar os operadores, para copiar os alertas. Então, por exemplo, vamos copiar esse cara aqui. Ó, não existia, então ele copiou. Vamos ver se existe lá. Alertas. Aí, ó. Ele copiou para o destino dos alertas. E, pessoal, os comandos são todos muito parecidos, tá? Copy DBA, o objeto, menos source, menos destination, tudo igual para todos os comandos. Agora,
Para executar dessa forma, você tem que saber que você tem que copiar login, copiar link, etc. Você tem que saber todos os objetos que existem no banco. Essa é a vantagem desse comando aqui. O que ele faz? Ele lê toda a origem e copia tudo para o destino, todos os objetos. Banco, alertas, linked servers, tudo. Ele copia tudo, tudo, tudo. Está em cima da hora para terminar? Falta muito para terminar. 10 minutos? Ah, então dá tempo. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu reiniciei o ambiente de novo, removi tudo que eu tinha copiado e agora vamos fazer o Start Migration, tá? Então, aqui ele tem alguns parâmetros a mais, até porque ele tem mais objetos para copiar, então ele tem parâmetros específicos de cada objeto, tá? Vamos lá. E aí é a mesma coisa que os outros comandos. Ele vai passar a porcentagem, lendo da origem e copiando para o destino. Os jobs. E ele terminou. Quando ele termina, ele te dá, que nem antes, um sumário do que foi feito. Então, ó, ele começou pelos bancos de dados, aqui ele tem como sucesso, os logins ele não copiou porque já existia, ou era de sistema, ele não copiou, né? Aí ele passou pelo Resource Governor. Vocês viram que no exemplo anterior, na demo anterior, eu nem tinha colocado o Resource Governor. E aqui ele leu, viu que tinha e copiou. Tá? Ele copiou os esquemas, os bancos, as funções do MSDB, porque eu não disse para ele retirar o que era de sistema. Ele copiou o Extend Events que existiam, os alertas, os jobs, tudo. Copiou tudo. Se a gente vier aqui e der um refresh, ele vai ter tudo copiado, inclusive o linked server que eu não tinha executado o comando antes. Que eu não tinha mostrado para vocês porque não vai dar tempo. Tá? Vamos lá, vamos abrir aqui para vocês verem que aqui tem o job também que ele copiou, tem os alertas, tem tudo. Tudo o que tinha na origem, ele duplicou para o destino. Tá? E aqui eu tenho um outro exemplo, faz a mesma coisa, né? Só que aqui, por exemplo, vocês podem ver que os jobs que ele copiou, esse parâmetro aqui, ele deixa já desativado, porque pode ser algo de uma regra de negócio que não pode executar até não ter sido migrado, algo do tipo. Aí ele vai ter todos os jobs lá, na hora da migração do corte, vai lá e habilita. Mas tu pode fazer tudo isso antes, por exemplo, vou fazer toda essa migração, né? Deixo os jobs desativados, o cliente vai testando durante a semana, quando chegar na hora da migração, pode só executar o copy database e migrar só o banco de dados atualizado, por exemplo. Porque o resto já está tudo desativado. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, pessoal, as demos eram essas, a gente mostrou esses comandos, o Start DBA Migration, tá? E era isso. Mais alguma coisa para comentar? Pessoal, vamos lá. Rodrigo, por que eu deveria utilizar o PowerShell para fazer a migração? Simples, porque vocês podem fazer um script e rodar eles várias vezes. Imagina que o destino da migração seja o ambiente de desenvolvimento e homologação da empresa de vocês, que vocês têm que atualizar toda semana, ou todo dia, ou toda noite, uma vez por mês, whatever. Vocês podem fazer uma automação para isso. Tá? É um site B que precisa ser replicado todos os dias de alguma maneira, porque ele não é live, ele não é online. Então, é uma outra maneira.
Ah, Rodrigo, mas se eu fosse fazer uma replicação, como eu faria? Dá uma olhada lá no DBA Tools, que tem um comandinho que já gera replicação sem precisar abrir o Management Studio. Vocês podem fazer tudo pelo DBA Tools. Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso. Pessoal, uma coisa que é importante para vocês saberem. No site do DBA Tools tem toda a documentação dos comandos. O comando e todos os parâmetros que vocês precisam e que tem disponíveis. Tá? Então, é bom dar uma olhada e ver. Aqui a gente mostrou o básico só para instigar a curiosidade em vocês. Tá? Pessoal, mais alguma coisa? Então, aqui os contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo ou com o Rodrigo, aqui são os meus. Né? Né? E aqui os do Rodrigo. Se alguém quiser encontrar em contato, pedir alguma coisa, alguma ajuda, estamos à disposição. Era isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Não tem pergunta. Isso que é ser um bom palestrante. Eu deixou o pessoal em